Olá, meu nome é André e vamos estudar a Bíblia hoje lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. Nesse capítulo a gente vê a história de um rei de Israel chamado Ezequias. E nessa época Israel estava passando por maus bocados. Uma nação próxima ali chamada Assíria, que era muito poderosa, estava ameaçando Israel, tentando ridicularizar eles, o rei, o povo e o Deus que eles acreditavam. E no momento de dificuldade, eles pedem ajuda para Deus e Deus os ajuda. Vamos ler o versículo 22, que diz: Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos, e de todos os lados os guiou. Então até aqui, uma história bem comum das leituras de Bíblia que a gente tem. O povo de Israel passando por dificuldade na mão de um império que quer atacar, e eles pedem ajuda a Deus e Deus os ajuda. Mas a história prossegue. Vamos para o versículo 24. Naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal miraculoso. Então, depois de Israel ter recebido esse resgate da parte de Deus, Deus ajudou eles no momento da dificuldade, Ezequias, o rei de Israel, passou por esse momento de dificuldade mais pessoal, algo que talvez o resto do povo nem soubesse, que ele estava bem doente. E aí ele pede também, como na hora da dificuldade o povo de Israel sempre fazia, a ajuda de Deus. Ele pede que Deus o resgate, Deus o ajude naquele momento. E o texto fala que Deus deu um sinal miraculoso. Talvez essa palavra não deixe bem claro exatamente o que aconteceu, mas lendo o contexto aqui, a gente vê que isso era algo bom. Então ele estava doente, e a impressão que a gente tem lendo depois mais é que ele não estava mais por causa desse sinal miraculoso. Então esse sinal que veio da parte de Deus pode ter sido a cura completa, ou talvez de alguma maneira, né, ele saiu daquela situação terrível que ele estava. Não fica muito claro os detalhes aqui. Mas o mais importante não é só que Deus libertou eles do povo da Síria, que Deus libertou Ezequias da doença, mas onde eu quero chegar hoje é o que aconteceu depois de tudo isso. No versículo 25 diz: Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação de seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Olha só que curioso. O povo de Israel foi liberto da poderosa Assíria. E aí eles começaram a se achar. Eles começaram a ficar orgulhosos. Ezequias estava doente, pediu ajuda do Senhor, foi curado. E diz também que ele começou a se achar. Ele começou a se considerar muito grande, começou a achar que ele era melhor do que na verdade ele era, né? E por causa disso a gente vê, né, no versículo 25 diz que Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe fora feito. Então isso deixa mais claro, né, que esse sinal miraculoso de Deus realmente foi uma cura. Porque o povo de Israel precisava de ajuda, Deus ajudou. Ezequias precisava de ajuda, Deus ajudou. Mas, diz o 25, que ele não retribuiu de uma maneira correta. Por quê? Porque Deus estendeu sua mão, ajudou o povo de Israel, libertou o povo de Israel, trouxe a cura, e no final eles ficaram... Olha como a gente é incrível. Ninguém mexe com a gente. Ninguém mexe comigo. Rei de Israel, Ezequias, nossa, eu sou um rei incrível, eu sou poderoso, nem a doença me leva, nem a morte me leva. Eu estou exagerando, né? A gente não sabe, né, o que foi que ele falou, o que foi que ele pensou, mas aqui fica bem claro que ele se exaltou, né? E o versículo 26 diz que o coração dele estava exaltado e o povo também. Mas eles perceberam ali de alguma maneira, talvez o profeta de Deus trouxe a palavra ali, repreendeu eles
E de alguma maneira eles perceberam o erro que eles estavam cometendo e eles se arrependeram. E diz no versículo 26 que porque eles se arrependeram, então a ira do Senhor não caiu sobre eles. Essa história ela não é simples. Ela vai para lá e ela vai para cá. Tem altos e baixos. O povo de Israel precisa de ajuda. Pede ajuda. Deus ajuda. Vitória! Ezequias fica doente. Vai morrer. Pede ajuda. Deus cura. Yay! Vitória! O orgulho enche o coração deles. Mas eles se arrependem diante de Deus. Vitória! E é uma montanha russa de emoções. E a vida humana, a nossa vida, ela é assim. Ela é assim. Lendo assim, né, um versículo atrás do outro, parece que hoje o cara se arrependeu e no dia seguinte já está cometendo pecado de novo. Não que seja impossível que isso aconteça. Mas as coisas elas vão acontecendo com o passar do tempo. E não adianta a gente julgar. Não adianta a gente olhar e falar assim, que absurdo, Deus acabou de libertar o povo de Israel e o povo já está ficando com o coração orgulhoso. Deus acabou de dar a cura para Ezequias e ele já está inflando o peito, que nem um galo, assim, achando o máximo. Porque nós não somos tão diferentes assim. Isso acontece, esse vai e vem, esse alto e baixo acontece porque nós, seres humanos, nós somos muito inconstantes. A gente constantemente está mudando, está se transformando para o mal, mas também às vezes para o bem. E tem o lado positivo disso. O lado positivo é que Deus também pode nos transformar. Deus também pode nos melhorar. E aquela pessoa que eu era ontem, talvez daqui a alguns dias eu não vou ser mais. Então esse lado inconstante do ser humano, ele pode até parecer que é só ruim, mas tem também o lado positivo. Por quê? Porque nós podemos ser, como diz a Bíblia, né, vasos de barro nas mãos de Deus, maleáveis, para que Deus possa nos moldar do jeitinho que Ele quer, do jeitinho que é melhor para nós. Porém, tem gente que acha que Deus é completamente diferente. Tem gente que acha que Deus ele é parado, ele é estático, que ele fica ali sentado em seu trono, sem fazer nada, sem se envolver em nada. Quando a gente vê essa história aqui, mostra que não, Deus está ativo na vida ali dos seus filhos. Deus está envolvido, Deus está no meio dessa história em todas as áreas. Em todos os versículos aqui, Deus está no meio dessa história. Certos momentos para trazer libertação, certos momentos para trazer a cura, certos momentos para trazer punição, certos momentos para trazer misericórdia. Quando ele, em vez de punir, ele diz, não vou mais punir porque vocês se arrependeram. Então entenda que às vezes a gente tem essa ilusão de que Deus ele é estático. Ah, não, porque Deus ele nunca muda. Realmente Deus nunca muda. Ele é fiel. Ele permanece fiel. Então Deus ele ama e ele continua amando. Deus ele nos perdoa e ele continua perdoando. Sim, ele é, mas Deus não é um ser estático, parado. Deus existe, Deus é vivo, Deus interage conosco e Deus está em nossas vidas. Então pare de achar que Deus é uma coisa que só acontece na sua vida de domingo, das, sei lá que horário você está na igreja, das 10 da manhã ao meio-dia. Porque no momento que você vai dormir, Deus está na sua vida. E no momento em que você vai para o seu trabalho, Deus também está contigo. Ah, mas com essas coisas ele não se interessa, ele não quer saber o que eu estou fazendo no meu tempo livre. O que eu faço aqui em casa, Deus não tem nada a ver com ele. Não existe isso. Não existe isso. Você não tem um relacionamento com a pessoa, eu que sou casado. Eu não chego para minha esposa e falo assim, olha, agora eu vou sair, tá? Aí ela fala, tá, você vai aonde? Aí eu falo, não te interessa. Que isso? Não, eu vou sair, mas você não tem nada a ver com o que eu vou fazer lá fora. Eu posso fazer o que eu quiser e você não tem nada a ver com isso. Que relacionamento é esse? Que é isso? Mas de alguma maneira, tem gente que acha que pode deixar Deus fora de certas áreas da vida. Colocar ele numa caixinha e falar, Deus é isso aqui, ó. Deus é isso. Deus é só isso daqui que eu estou dizendo que ele é.
e ele não muda nunca, então ele é só isso. E aí de repente, o povo de Israel, que por exemplo devia ter certeza que estava fazendo a coisa certa, recebe uma mensagem lá do profeta: se arrependam, estão em pecado, estão errado, tem que mudar de vida, tem que se arrepender. E eles, opa, peraí, a gente tinha certeza que Deus estava pensando isso aqui e a gente estava errado. A gente tinha certeza que Deus estava concordando com tudo isso, mas aí veio a palavra do Senhor e mostrou que a gente estava errado e que Ele não estava se agradando do nosso caminho. A gente tem que mudar. Andar com Deus, se relacionar com Deus, não é uma coisa parada, não é uma coisa estática, não é uma coisa em que todos os dias vai ser a mesma coisa, porque a palavra de Deus diz que isso é que é certo. Então já que o certo e o errado é o mesmo todo dia, a minha vida vai ser chata, né? Porque é isso, né? Não, porque a vida com Deus, ela é maravilhosa. Mas nós muitas vezes somos inconstantes. Então uma pessoa que luta contra um vício, por exemplo, ela não fala assim: bem, eu larguei a bebida, então claramente eu nunca mais vou ter que me preocupar com isso. Não, ele vai ter que se preocupar com isso para sempre. Até o dia em que partir daqui e não tiver mais se preocupar com esse corpo. Por quê? Porque a vida da gente é uma montanha russa. As emoções, as coisinhas que se passam aqui na nossa cabeça, elas são muito fluidas, elas se mexem muito, é alto e baixo e tal. E Deus sabe que a gente é assim, inconstante. Ele sabe como nós somos, porque Ele nos criou. Mas ao mesmo tempo, Deus não nos abandona. Ele está próximo, Ele está perto da gente, porque Deus é vivo. E o pessoal fala, quem é vivo sempre aparece. Deus está sempre envolvido na nossa vida. Se você caminha com Deus, Deus não fala, agora vai sozinho, vai. A gente acha que Deus te ensina a andar de bicicleta. Ele vai lá, empurra você um pouquinho, depois fala, vai. Mas não é assim. Deus não é alguém como, por exemplo, o professor da autoescola, que deu 10, 20 aulas para você e depois você nunca mais vai ver a pessoa. Deus, ele é como seu pai ou a sua mãe, um membro da família que você ama, como um melhor amigo, como uma pessoa que você ama como se fosse a pessoa mais importante da sua vida. Deus, ele nunca vai te deixar, ele nunca vai te abandonar, ele nunca vai estar longe de você. Tem até um texto da Bíblia que fala um pouquinho sobre isso. O próprio Senhor explica isso. Quando ele fala lá em Jeremias 23, 23. Ele diz: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Tem gente que acha que Deus é distante. Por quê? Porque Deus é todo poderoso. Ele vê tudo, ele ouve tudo, ele sabe tudo e ninguém pode com ele. Ou seja, claramente um Deus tão grande está lá, longe, exaltado, num lugar que eu não consigo chegar, porque ele é santo demais. Mas, como o próprio Senhor fala, também é um Deus de perto. Ele não está distante de nós. Ele domina o mundo, mas ele ouve a sua oração pessoal. Ele salva o povo inteiro de Israel, mas na hora que você está doente, ele também está do seu lado. E essa história mostra isso. Mostra o macro, o grande. Deus salvou o país inteiro, mas também o micro. Deus salvou este homem. E os dois, tanto este homem quanto o país inteiro, são importantes no olhar de Deus. Porque Deus nos ama. Nosso Deus é vivo, ele é real, ele é grandioso e infinito, mas também é pessoal. Ele tem um relacionamento com você. E se não tem ainda, ele fez tudo para que a gente possa ter. Tudo que nós precisamos para ter um relacionamento com Deus é aceitar o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Entender que nós erramos, nós pecamos, nós temos falhas e nós
nascemos e somos desse jeito, cheio de falhas. E em vez da gente achar que a gente vai ser perfeito, nós temos que aceitar, ok, eu tenho falhas mesmo, eu tenho defeitos, eu tenho pecado na minha vida, mas Jesus morreu na cruz para me libertar dessa vida de pecado. E assim, se eu aceitar esse presente que Deus me oferece, eu posso ter uma vida com Deus. Uma vida cheia de emoção. Não ache que é tudo parado, não. Não ache que é uma vida chata. Tenha um bom dia, meu querido, minha querida. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até a próxima.